O Bolsonaro sofreu mais uma traição no STF porque o Cássio Nunes votou contra ele, Bolsonaro. Cássio que foi indicado por Bolsonaro. A correlação de forças mudou no nosso país. Bolsonaro é um nada. O capital político dele reduziu. E os ministros que ele indicou ao STF gradativamente vão se distanciando. Porque não é somente o Cássio Nunes. O próprio André Mendonça também se distancia de Bolsonaro, o que para ele é péssimo, porque Bolsonaro depende do Cássio Nunes para que a estratégia dele para 2026 possa ter êxito, já que o Cássio Nunes vai ser presidente do TSE daqui 2 anos. Bolsonaro está acabado e esse distanciamento do Cássio e do André do Bolsonaro é bom para quem? Para o Lula. Mas o que você acha disso? É uma traição do Cássio Nunes ou é somente uma mudança da correlação de forças? A estratégia do Bolsonaro para 2026, ela vai por água abaixo? Se você curtiu a traição, deixa o like e se inscreva no canal. Cássio Nunes Marques, recentemente, já havia votado favorável a Bolsonaro numa questão sobre a inelegibilidade, lá na cassação dos direitos políticos de Bolsonaro. Mas depois daquele dia, o Cássio, que foi primeiro-ministro escolhido por Bolsonaro, foi se distanciando cada vez mais. E na última sexta-feira, ele tomou uma decisão que foi muito negativa para o ex-presidente. Cássio Nunes vetou o habeas corpus preventivo que Bolsonaro estava querendo para não ser condenado com acusação de golpe de Estado. Essa situação do Bolsonaro tem algumas estratégias da defesa. A primeira delas é pressionar, óbvio, o STF. Só que o Nunes Marques falou o seguinte: não dá para você ter habeas corpus em decisões de ministro do Supremo. Isso já existe como jurisprudência, então não vou aceitar. E existe um outro problema. Como que Bolsonaro vai receber um habeas corpus por ser condenado por golpe de Estado, sendo que a denúncia nem foi apresentada ainda? Bolsonaro vai ser denunciado primeiro por conta das joias. O inquérito que está acabando. A Polícia Federal foi até os Estados Unidos, esteve no final do mês de abril, foi lá, fez as suas últimas diligências, investigou também, colheu depoimentos do médico de Bolsonaro e está voltando para o Brasil. O inquérito vai ser encerrado agora no final do mês e Bolsonaro deve ser denunciado à PGR. E no final do mês de junho, finalmente, o inquérito sobre os atos antidemocráticos, 8 de janeiro, que Bolsonaro também vai ser denunciado. Mas esse não é o assunto para o vídeo. O que nós temos que observar é um distanciamento que já havia sido percebido pelos aliados do Bolsonaro por parte dos ministros que ele indicou ao STF. Essa foi uma reportagem da revista Veja. Hoje, os aliados de Bolsonaro, o núcleo mais duro do bolsonarismo, acredita que somente o André Mendonça, o André Mendonça, aquele que tem não sei se ele fez implante ou se ele colocou aquela peruquinha. Eu acho que ele colocou a peruquinha. Ele ficou bonito com aquela peruquinha, porque o cabelo dele tava muito ralo. Eu achei que ele ficou bonito, ele é bonito, né, com aquele cabelo grisalho. Mas, enfim, o André Mendonça, ele é o único bolsonarista que permanece fiel ao Bolsonaro no STF. Os bolsonaristas, eles avaliam que o Cássio Nunes, ele é mais pragmático e começou um processo de aproximação do decano, o ministro Gilmar Mendes. Óbvio, né? O Cássio Nunes tem mais 20 anos de STF. Ele vai ficar se indispondo com os seus pares por Bolsonaro, que está enfraquecido, que não tem poder? É óbvio que não. Então ele vai se aproximar, vai fazer relações bilaterais, vai ter ali uma boa relação com os ministros, porque em 20 anos o Bolsonaro vai ter quase 90 anos. Mas ele já tem 70, o Bolsonaro vai ter 90 anos. O que o Bolsonaro vai influenciar em nada, muito pouco. Bolsonaro não é um Sarney, talvez nem esteja vivo até lá. Porque na forma como ele cuida da saúde dele, dificilmente vai sobreviver até os 90 como o Sarney. E se você reparar, existe uma mudança de rumo no nosso país, o que é óbvio. Desde que Bolsonaro deixou a presidência da República, o poder mudou, a correlação de forças mudaram. E o André Mendonça também vai se distanciar de Bolsonaro. Tanto que André Mendonça e o Cássio Nunes Marques votaram contra um decreto do governo Bolsonaro de exploração de cavernas, exploração, inclusive exploração mineral em cavernas. Na época do governo Bolsonaro, nesses assuntos ambientais, eles sempre pautavam por vistas. Sempre iam junto com o governo Bolsonaro, dando mais tempo. Mas agora eles aderiram ao ambientalismo do STF. Porque mudou tudo, cara. Então assim, Bolsonaro não vai conseguir ter tanta força assim como ele acreditaria, ou acreditava.
Tá? E qual é a preocupação dos bolsonaristas? O Cássio Nunes, daqui 2 anos, ele vai ser presidente do TSE. Isso é um ponto importante. Agora o Alexandre de Moraes vai sair e vai entrar a Carmen Lúcia. Depois, o Cássio Nunes vai ser em 2026, justamente no ano da campanha. E o Cássio Nunes, ele tem tido conversinhas ao pé do ouvido com o Lula. Teve lá uma celebração, faz uns 3, 4 meses, Lula e Cássio Nunes se encontraram. O Lula tem feito aceninhos ao Cássio Nunes, indicando algumas figuras para tribunais federais que foram solicitação do Cássio Nunes. Então existe essa preocupação do bolsonarista ou do bolsonarismo com relação à posição do Cássio Nunes para 2026. Porque vocês sabem que o Bolsonaro tem uma estratégia no TSE. E essa estratégia depende do Cássio Nunes, porque eles vão ficar interpelando recurso para lançar uma candidatura sub júdice, muito parecida com a estratégia que Lula fez em 2018. Só que se o Cássio Nunes não estiver tão alinhado com o Bolsonaro como ele estava em 2022, a estratégia pode dar errado, o que para o nosso país é maravilhoso, porque o Bolsonaro vai querer tumultuar todo o processo de votação. Para o opositor do Bolsonaro, no caso o Lula, que já é o favorito para 26, vai ser muito melhor, porque o Bolsonaro ele vai solapar uma candidatura à direita e não vai haver oposição ao Lula. Só que aí existe o outro problema, que é, mais uma vez, você ter um processo de votação, uma campanha presidencial completamente turbulenta, e isso o país não precisa mais. Só que se o Cássio estiver distante do Bolsonaro, os planos vão ser frustrados, o que é ótimo. E o Lula precisa... Tá tendo um cortador de grama? Deixa eu dar uma pausa. O Lula precisa do Cássio Nunes ao seu lado porque existe essa nova forma de governar o país. Lula trouxe o STF para dentro do jogo político, para melhorar a correlação de forças que existe com o Legislativo, porque o Legislativo conseguiu dominar o orçamento da União, aumentou a sua força diante do Executivo e também diante do Judiciário. O Lula sempre fala que ele não tem a maioria nem no Senado e nem na Câmara dos Deputados, precisa compor, e compor com o Judiciário é uma garantia de força que o Lula tem para poder usar sempre aquela carta na manga. Se vocês me derrotarem, eu posso judicializar, como o Lula fez com relação à desoneração das folhas de pagamento. O Lula perdeu no Congresso, foi derrotado na Câmara e também no Senado, mas judicializou. E o STF deu parecer favorável ao Lula. Faltando um voto, o ministro pediu vista e deu tempo para que o governo pudesse negociar a situação com o Congresso. Houve um acerto do Lula, a folha de pagamento vai ser desonerada com o passar do tempo de modo gradativo, de modo gradual até 2028. Por isso que é importante todos esses arranjos do Lula. É uma forma de enfraquecer o bolsonarismo e uma forma de também recuperar a correlação de forças que foi perdida. Bolsonaro, os seus poderes acabaram.